Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. E nesse nosso 17º estudo, nós vamos ver as cartas de Tiago e a primeira e a segunda carta de Pedro. Tiago é identificado na Bíblia como sendo o irmão do Senhor, né? Na verdade, os católicos dizem que não, que Tiago não era irmão, mas era uma forma das pessoas se chamarem naquela época, mas parece que as escrituras não deixam dúvida de que realmente Tiago era irmão de Jesus. O que parece é que Tiago, né, e outros irmãos de Jesus, né, e irmãs também, a Bíblia fala, não eram filhos de Maria, eram filhos de José. Né, que quando se casou com Maria, Maria tinha aproximadamente 16 anos de idade, e José era um indivíduo muito mais velho, né, possivelmente viúvo, e os filhos, os irmãos de Jesus, seriam filhos apenas de José. De uma maneira ou de outra, de qualquer forma, é uma informação irrelevante para nós, né? O que a gente tem agora, através da carta de Tiago, é Tiago chamando o seu antigo irmão, né, de Senhor Jesus, né? Se João diz no seu evangelho que nem os irmãos de Jesus criam nele, agora nós temos Tiago chamando, né, a Jesus de Senhor Jesus, né? Agora não é mais o seu irmão, é o seu Senhor e Salvador, não é? Isso é muito bonito. E nós temos aqui Tiago levantando a tese de que a fé sem as obras é morta. Muita gente, né, no meio religioso diz que a carta de Tiago nem deveria constar no cânon sagrado porque apresenta a tese da salvação pelas obras, não é? Quem diz isso não leu direito a carta de Tiago, porque Tiago aqui não está dizendo isso. Tiago está dizendo que o resultado da fé necessariamente tem que ser expressa em obras, não é? Senão a pessoa não aceitou realmente o sacrifício de Jesus pela tua vida, né? Porque não tem frutos. É como Jesus, que passou por uma figueira, né, repleta de folhas, que aparentemente possuía frutos. Jesus procurou frutos nela e não encontrou. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira como uma parábola viva. No dia seguinte, os discípulos relatam que a figueira estava seca, não é? E o que significa isso, essa parábola? Jesus está dizendo exatamente o que Tiago diz. A fé sem obras é morta. A figueira representava um aspecto de que tinha frutos, mas na verdade não tinha frutos. Jesus veio verificar os frutos e não tinha fruto, né? Nesse contexto, nós temos aqui um trecho do capítulo 2 de Tiago, versículos 14 e 19, que diz o seguinte: Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. A mim me parece bastante claro, né? Esses versos, eles têm sido motivo de polêmica doutrinária, né? Mas Tiago ensina que a salvação sem as obras, né? A fé sem as obras não é fé de fato, não é? Porque se você foi salvo por Jesus, você tem que viver pelas palavras de Jesus. E a maior quantidade, né, de discursos de Jesus é no sentido de mostrar as obras, não é? E até em Mateus coloca até as obras como parâmetro de julgamento do ser humano, não é? O julgamento não é pelas obras, é pela fé que está por trás das obras, não é? Depois nós temos aqui capítulo 2 de Tiago, versículo 21 e 22, que diz: Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque?
Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Esse caso é interessante, porque apesar de não ser típico do caráter de Deus, e Abraão sabia disso, pedir que as pessoas sacrificassem um filho, Abraão creu, inclusive, que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaque, pois Isaque era o filho da promessa, e a descendência de Abraão seria através de Isaque. Então, a obra de obediência de Abraão foi em função da fé que ele tinha em Deus. Foi a fé que ditou a obra de obediência. Foi o conhecimento do caráter e das possibilidades de Deus que fez com que Abraão obedecesse, não é? Resumindo, a carta de Tiago, na verdade, é um compilado, né, de conselhos, né, sobre a vida cristã, sobre a vivência cristã, né? E Tiago afirma que se não há frutos, né, que são traduzidos em obras, é porque não há crescimento, né, no Espírito Santo. Não há um processo de santificação, não é, promovido pelo Espírito Santo na nossa vida, não é? Nós temos agora, na primeira carta de Pedro, nós vislumbramos aqui um Pedro diferente, né? Nós não temos mais aquele apóstolo intempestivo, aquele indivíduo que reage emocionalmente de forma contundente, né, dependendo da situação. Nós temos um Pedro completamente modificado, né, pela obra do Espírito de Deus, pela obra de Jesus, né? Nós temos aqui, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 16, nós temos, veja a maturidade espiritual de Pedro agora. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Aqui o conselho de Pedro é evidente, né, pelo texto em si, mas me chamou a atenção a situação em que Pedro nos coloca como peregrinos, né? Essa é a atitude que nós devemos ter diante do mundo. As perplexidades que nós estamos tendo, né, diante do que está se transformando o mundo, né? Praticamente o Espírito de Deus tem sido expulso, né, da experiência humana, né? E nós estamos vendo isso. Nós temos aqui Pedro dizendo para nós que a gente se coloque como peregrinos. Esse não é o nosso lugar de descanso, né? Essa não é a nossa pátria, né? Depois, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, nós temos: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem éreis povo, agora sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, agora a tendes alcançado. Aqui Paulo fala da experiência de Israel como povo escolhido, né? E compara o indivíduo, né, que anda segundo a vontade de Deus como uma espécie de Israel, porque Israel era um povo que foi chamado para ser referência aos outros povos, não é? Aqui, nós somos este celeiro de conhecimento e da salvação de Deus, como era Israel antigamente, né? Por isso que ele nos chama de geração eleita, nação santa, povo peculiar, não é? Isso nos impõe uma responsabilidade tremenda diante da verdade que nós conhecemos, não é? Depois, 1 Pedro 2, 9 e 10, nós temos: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados.
porque eres desgarrados como ovelha, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aqui Paulo fala do simbolismo do batismo, né? O batismo por imersão, né? O significado dele é esse: nós somos mortos para uma vida de pecados, de condescendência com o pecado, e fomos então ressuscitados, né, para uma nova vida em Jesus. Aqui então nós temos a refutação de algumas espécies de batismo que não se encaixam nesse simbolismo, né, como o batismo por aspersão, por exemplo, né? O batismo por aspersão, ele não cumpre esse simbolismo, não é? De morte, de ressurreição, né? E também o batismo infantil, porque as escrituras são claras em dizer que quem crer e for batizado será salvo. Então, o recém-nascido ele não tem essa capacidade de crer em alguma coisa, porque o intelecto dele não está formado ainda. Então, o batismo, a crença, ela é um processo intelectual, né, que a criança não está habilitada a ele. Agora nós temos aqui, em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, o seguinte texto: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. É preciso considerar esse texto no contexto dele. Onde estavam esses espíritos em prisão? Se você observar o texto, né, se você ler com cuidado o texto, você vai ver que Pedro aqui está falando dos antediluvianos. Os santos dos últimos dias têm a ideia, né, que é de Joseph Smith, que coloca os espíritos em prisão como estando em uma região espiritual sombria, onde Cristo foi lá pregar para eles. Mas, na verdade, o texto não diz isso. Parafraseando o texto, eu tenho até aqui um texto de um pastor que muito bem parafraseou esse texto. E essa paráfrase, né, ela é respaldada por teólogos cristãos. A paráfrase seguia o seguinte, ou seja, em outras palavras, o que o texto quer dizer: por meio de Noé, o Espírito Santo, que ressuscitou a Cristo, pregou aos antediluvianos que estavam presos pelas cadeias do pecado. Nós temos que ter cuidado para não interpretarmos textos bíblicos com ideias que o texto não diz, né? Recentemente eu vi um pastor dizendo que aquela frase de Paulo que diz que o fim da lei é Cristo, era uma prova. Ele disse, veja, o próprio Paulo diz, né? Cristo veio colocar um fim na lei. Não existe mais lei, não existe mais parâmetro de moral, né? O fim da lei é Cristo. O indivíduo tem que, inclusive, saber, né, da sua própria língua pátria. Na verdade, fim aqui é fim de finalidade. Paulo está dizendo que a finalidade da lei é Cristo. A finalidade da lei é mostrar Jesus e a sua salvação, por meio da fé. Então, é necessário, inclusive, que a gente saiba ler, não é? Bom, como nós avançamos muito no tempo, né? Nosso vídeo não pode ficar longo, porque senão ele não cabe no WhatsApp. Nós vamos encerrar aqui e vamos deixar a segunda carta de Pedro para o próximo vídeo, não é? Pra gente, porque nós temos muitas coisas interessantes na segunda carta de Pedro que vale a pena a gente pontuar. Então fiquem com Deus e se lembrem sempre de que o estudo da palavra de Deus, né, é o princípio do processo de se aproximar, é o princípio de um processo de se relacionar com Deus, né? Que Deus abençoe a todos.